eu deixar só isso aqui. Lucas capítulo 5. Eu não vou tomar muito o seu tempo, porque eu vou ver se eu consigo fazer uma reuniãozinha com o pessoal do Iqueda, que era para mim estar indo hoje para lá, para conversar um pouquinho com os amados, aí não consegui. E eu vou ver se eu termino um pouquinho mais cedo, para mim conversar aí com o pessoal do Iqueda que veio de ônibus. Eu só preciso conversar com vocês algumas coisinhas só muito rápida. Tá? Então nós vamos acabar aqui, querido. Eu vou já dar essa orientação, nós vamos acabar a ministração. E depois nós vamos lá, vai lá para a sala do fundo, você que veio de ônibus, tá? Vai lá para a sala do fundo e a gente vai fazer um reservado lá. Então vou tirar uns 10 minutinhos aí para a gente ir para lá e conversar um pouquinho. Eu preciso passar algumas informações que é muito importante para a gente entender melhor algumas coisas, para a gente começar a trabalhar, pensar de uma maneira maravilhosa aí. Amém, querido? Vocês viram que nós estamos em falta com o Data Show, né? Perceberam isso? Eu estou orando a Deus porque eu não tenho crédito, eu não tenho um cartão de R$3.000. Se tiver um irmão, uma irmã que tem um cartão de R$3.000 aí, querendo nos abençoar, lógico que nós vamos pagar, tá, irmãos? Não se assusta, não. Nós vamos pagar a lojas não é Americana, não. A Calunga no shopping, né? É Calunga mesmo? É. Então, a Calunga no shopping tem um data show lá assim fantástico. Quando eu li aquele data show, eu falei, é esse. Eu não abro mão quando Deus coloca uma coisa no meu coração. Eu não abro mão. Já era para nós termos comprado no boi do rolete, mas nós entramos no ônibus. Senão nós não estávamos com essa deficiência. Mas, querido, aquele data show é o data show. Sabe? Ele é com Wi-Fi, ele não tem problema de cabo, não tem nada. Então, todo mundo já pode chegar com o seu notebook aqui, conectar aqui, pronto, já era, e aparece ali. Então, querido, é show de bola. Sabe, não vai ter problema com retiro, leva lá, põe na parede lá, pronto, precisa de cabo, não precisa mais nada, coloca lá e já passa. Então, vai ser uma ferramenta assim, uma Ferrari na nossa mão. E eu sei que nós vamos comprar. Eu sei, eu não abro mão do que Deus tem nos dado. Então, eu quero, nós vamos comprar isso, vamos melhorar essa questão aí do visual na igreja. E até mesmo também a gente tem que passar algumas informações. O evento que tem da família, que dia que é, irmãos? Eu não lembro. Dia 20 do quê? Quantos já pegaram o convite aqui e vão, querido? Tá pouco, tá pouco. Dia 20 de setembro, nós temos um evento para a família. É um sábado. Nós vamos ficar o dia inteiro nesse sítio. Eu acho que já tem foto, né? Acho que já tem foto aí no Face, no Zap Zap, no Zup Zup. Tem foto em todo lugar aí, no iPad, no iPod, tem em todo lugar, para você começar a ver. Aí você vai falar assim, pastor, é caro pagar aí, para passar esse dia no sítio, querido. Caro? Caro é aquele mel caro, aquele lá que é caro. Querido, as coisas de Deus nunca pode ser caro, pode ser alto para aqueles que servem ao Senhor. Quantos compreendem isso? Querido, um filho de Deus, querido, ele não tem esse pensamento de crítica, esse pensamento que está caro, eu não posso comprar, não posso fazer. Irmãos, isso é que o diabo quer que você pense. Agora, se você tiver uma mentalidade, querido, andando em novidades, dizendo assim, não, querido, é para abençoar. Querido, nós temos um propósito, não é para ninguém ficar rico, não é para ninguém comprar tênis de marca, não é para ninguém comprar Melissa, não é para ninguém. Mas é, querido, para a obra de Deus. Então, querido, o nosso pensamento tem que ser esse. E isso nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Amém, querido? Então, querido, dia 20 de setembro nós temos aí... Quais os irmãos que estão com convite aí? Levante a mão para nós reconhecermos aí. Que estão com convite. Olha, a Cris está com convite. A Dani está com convite. Quem mais está com convite aí? A Priscila está com convite. Olha lá, ó, o Márcio também está com convite. Irmãos, olha lá o Vaguinho. Vamos dar um gás nisso, tá, querido? É um dia para a família. Eu acho que vai ser um dia muito bacana. Tem piscina lá, tem campo, né? Eu acho que vamos ter comunhão. Vamos fazer louvor. Sabe, vai ter quadra. Irmãos, dá para a gente jogar o solteiro. Oi? Ah, feijoada. Pensei que era quadra. Né? Feijoada. Irmãos, vamos lá. Quem sabe ter um forno, irmão, eu aprendi a fazer uma pizza assim maravilhosa. Fazer uma pizza assim, rapaz. Tudo caseiro. Quem sabe ter um forno bom lá, fazer uma pizza à tarde para nós tomar um café. Né? Aí eu conversei com os jovens fazem a célula lá nesse dia. Faz a célula lá.
né? Aí pode pegar um pouco mais de comunhão, de oração, de buscar Deus. Irmão, vai ser muito bom. Vai ser muito. Fala para o seu irmão assim, olha, você vai perder essa, irmão? Para de ser muquirana, mão de vaca. Não. Não é verdade? Aí você fala assim, olha, quanto tempo, você tem que responder essa pergunta para mim, olha, quanto tempo você sai com a sua família? Quando eu digo com a sua família, eu falo assim, olha, você, o seu esposo, a sua esposa e seus filhos. Eu não estou dizendo sair com a família, é sair com a torcida do Corinthians junto, não é isso. Sair com a sua família, querido, é você e os seus filhos. Querido, ninguém entra no meio mais. Isso é sair com a sua família. Nem a sogra. Sogra é muito bom, mas nessa hora não dá para participar. Essa hora é lógico, essa hora tem que deixar. Vai ter um momento para sair com a sogra, com o sogro, né? Então, eu acho que a sogra e o sogro você tem que fazer o contrário, querido. Eu vou dar uma dica para você. Todos os filhos almoçam na casa da sogra e do sogro. Amém? É o que eu mais vejo por aí. Sobrou um tempinho, vamos para casa da mãe, vamos para casa do pai. É assim. Pai, mas eu nunca vi o pai vir na casa dos filhos. Eu nunca vi. Pai, mas nós temos que quebrar esse negócio, querido. Parece que você é o sanguessuga, né? Você vai lá comer na casa da sogra, come. Rapaz, quando é um dia para você fazer na sua casa, não, você não faz. Não. Melhor, vamos na casa da mãe. Chega lá, está tudo prontinho. Mano, nós temos que mudar isso. Temos que mudar isso. Falar assim, olha, mãe, pai, a gente sempre veio aqui, comeu aqui, mas eu quero que tal dia você vai comer lá em casa. Vai equilibrar, né? Porque ficar só arrancando, só sugando, né? Morceguinho, não dá certo, não. Vamos lá, querido? Achou o livro de Lucas? Então, espero que você participe desse evento. Pastor, quem pode ir? Todo mundo pode ir. Pastor, só alguém da igreja? Não, querido. Agora é a hora de você levar a sogra. Mais um motivo. Leva a sogra, leva o sogro, leva o tio, leva a tia, leva todo mundo. E até bom que já faz MDA, já faz relacionamento, alguns já recebem Jesus lá no dia, já tem piscina lá, a gente já mergulha mesmo, já batiza o camarada lá, já nasce de novo. Rapaz, é tudo, acabou. Negócio assim, ó. Vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá, então. Lucas capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 33, diz assim. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuaram e oraram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e naquele dia jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em uma roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. E se o fizer, o vinho novo rebentará. Fala comigo, querido. O vinho novo rebentará. A vasilha se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro nova. Vamos dizer assim? Vasilha nova. E o versículo 39 diz assim, ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz que o vinho velho é melhor. Ninguém diz isso, né, querido? Nós, querido, nós entendemos que a nossa vida é uma vida cheia de coisas. E essas coisas nós compreendemos que são estruturas. São estruturas. E nós tivemos uma conferência esses dias, e a pastora, a esposa do pastor Geraldo, trouxe uma palavra de 1h40 só sobre família. Só sobre família. Mas ela pegou um lado assim, querido, um lado de, sabe, aquele lado masculino. Sabe? Ela falava de família, mas falava sempre do lado masculino. Qual que é o lado masculino? O lado do sacerdote. O papel do homem. Sabe?
E ela falou 1h40 só desse assunto. Irmãos, a gente apanhava toda hora. Toda hora a gente apanhava. Toda hora a gente apanhava. E ela ministrou, e esse DVD eu oriento aí para todas as mulheres que, se puder adquirir, é ótimo. 1h40 só falando de sacerdote. Você assistiu o DVD desse, você fala assim, rapaz, eu não tenho sacerdote aqui em casa, não. Tem não. Irmãos, como diz o pastor Geraldo, a porca aperta. Querido, vou falar para você o negócio. Mas bateu na questão do sacerdote. E a gente olhando muitas vezes, querido, e vendo uma conferência, a gente começa a olhar, a gente começa a ver como esses homens começam a ver o texto, querido. E na hora da ministração do pastor Odilon, eu entendi uma coisa nesse texto. Ele ministrou sobre estrutura e conteúdo, mas eu peguei um pouquinho de estrutura e Deus foi falando comigo e é isso que eu quero compartilhar com você. Então essa estrutura, querido, todo lugar tem. Se você olhar na sua casa, você precisa de pai, precisa de mãe. São os filhos, são estrutura. São a casa, são estrutura. Então você começa a olhar, se você vai na empresa onde você trabalha, chega lá, tem o gerente, tem o subgerente, tem o encarregado, sei lá, tem o líder, sei lá qual o nome que vocês têm lá, mas tem também uma estrutura. Se você começa uma coisa, querido, se você começa a construir algo, se você começa a fazer algo, você tem que ter estrutura. Jesus, querido, fala uma coisa assim, maravilhosa, que ninguém, querido, começa a ir para uma guerra antes de contar os seus soldados que ele tem. Ninguém consegue construir algo, querido, se não sabe o quanto vai gastar. Então Jesus fez várias comparações sobre estrutura. E eu comecei a olhar, querido, e falei assim, olha, mas se isso é tão importante para a minha vida, para o meu ministério, e como é que eu tenho que ver então, Senhor, esta palavra chamada estrutura? Porque aqui, querido, o texto diz que se você tem uma estrutura velha, não adianta colocar algo novo nessa estrutura, porque ela quebra. E ela quebra, e o que tiver nessa estrutura se perde. O que tiver nessa estrutura, ela é jogado fora. Não vai ver aproveitamento. Mas, por outro lado, se você tiver uma estrutura nova e colocar algo novo, isso aguenta. Então eu comecei a entender, querido, nesse texto uma coisa muito simples. Eu acho que todos nós, querido, temos que ter uma estrutura. E essa estrutura, querido, ela existe 3 patamares. E esses 3 patamares, querido, eu quero compartilhar com você. E o primeiro, querido, nós podemos falar que é Deus. E o segundo, nós podemos falar que é a nossa família. E terceiro, nós podemos falar que é nosso ministério. Aí você vai falar assim, pastor, mas esse texto, lógico que os fariseus estavam falando do Espírito Santo, porque Jesus estava na companhia dos discípulos, Jesus estava andando com os discípulos, então os fariseus perguntou assim, ei Jesus, está errado, eles não estão jejuando, eles não estão jejuando. E Jesus respondeu, fala assim, olha, será que é correto jejuar enquanto noivos estão com eles? E aí Jesus ensina nessa parábola. Por quê, querido? Porque o vinho novo que seria derramado, aí sim precisaria de jejum, precisaria de busca de Deus. E o vinho novo que Jesus estava falando era o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aí sim precisaria o quê? De jejum. Por quê? Jesus não está mais aqui conosco, Jesus está ao lado direito de Deus. Mas o Espírito Santo está conosco, querido. Então, nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos tendo contato com Ele, mas existe alguém dentro de nós que está conosco. Então, esse algo novo, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Mas aí os discípulos não entenderam isso, os fariseus não entenderam isso. Por quê? Porque ainda não tinha as profecias na sua mão. E aí você entra numa coisa que o apóstolo Paulo falou muito. Mata a sua carne. E o Espírito de Deus, ele aparece na sua vida. Dê lugar para a sua carne e o Espírito de Deus diminui na sua vida. Então nós começamos a entender, querido, que a nossa estrutura, o nosso corpo,
O nosso corpo, existe essa coisa chamada pessoa, gente. Eu e você aqui, você está me olhando para mim, eu estou olhando para você. Foi por isso que eu comecei dizendo assim, querido, vê se tem algo diferente na vida da pessoa. E se eu fosse colocar um tema, querido, nessa ministração, eu colocaria assim, olha, existe algo diferente nas pessoas. Mas esse algo diferente, querido, a gente sabe que é o Espírito Santo. Mas só que nós olhamos o quê? A estrutura. De repente você tem pessoas aqui que pode carregar 2 sacos de cimento, 100 quilos. Eu tinha um amigo, querido, que hoje já morreu com 33 anos. Estourou tudo por dentro, mas a estrutura dele aguentava ele carregar 100 quilos. Ele carregava 2 sacos de cimento, um no braço direito, outro no braço esquerdo. E dava risada ainda, falava, você não aguenta nem com um. Falava, não aguento mesmo não. É pesado. Aí você fala assim, mas pastor, mas eu sou forte. Querido, não é a questão de ser forte. A questão é se a sua estrutura aguenta. Porque nós, querido, nós estamos olhando o quê? Nós estamos olhando a nossa estrutura. E os fariseus começaram a olhar a estrutura, começaram a olhar e falaram assim, olha, eles não jejuam não. Olha, esses discípulos não jejuam não. Esses discípulos são um bando de comelão, só andam comendo aí com o Senhor. Aí Jesus dá essa resposta. Eles estão comigo. Eles estão do meu lado. Eles estão junto comigo. Aí o texto continua, querido, e Jesus fala sobre o Espírito Santo, que está dentro de nós. Na nossa estrutura, como corpo, como templo. Mas ele não aparece. Nós não vemos. Nós não vemos. O Espírito Santo, querido, ele está na nossa vida, dentro de nós. O pastor Geraldo, ele disse nessa conferência aqui, que um dia ele chegou aí e falou assim para o Ministério de Louvor, olha, desçam todo mundo. Ninguém canta mais aqui. Porque vocês não têm unção. Ele contou lá para nós. E um dia, o Espírito Santo pegou ele e falou com ele. Pediu para ele ficar 3 dias. Isolado do mundo, preso no gabinete dele. 3 dias. Ele disse que o primeiro dia foi, mas o segundo dia acabou o repertório, não tinha mais o que orar. Ele contou que tinha um tapete na sala dele. E ele andava na sala, para lá e para cá, ele passava por cima desse tapete. Chegou uma hora que a perna dele não foi mais. Chegou a hora que o Espírito Santo queria falar com ele. Depois do primeiro dia. E ele conta que ele travou. E o Espírito Santo começou a dizer para ele, olha, eu não sou alegria. Eu não sou unção. Eu não sou pula-pula, bater palmas, eu não sou. E aí houve uma dúvida na mente dele, ele falou assim, mas só pode ser o diabo. Só pode ser o diabo. Mas o Espírito Santo falou para ele assim, olha, eu sou uma pessoa. Os líderes de manhã ouviram na administração dele. Eu sou uma pessoa. E a partir daquele dia, querido, ele viu que o problema dele é que ele estava vivendo, querido, com a gasolina dos outros. Não era a gasolina dele. A gasolina dos outros era a gasolina do pastor Eibe. Era a oração do pastor Eibe. Então ele estava vivendo aquele momento na igreja de Santarém, mas ele estava vivendo com a unção do pastor Eibe. E o Espírito Santo incomodou ele para ele se isolar, porque estava querendo mostrar para ele que estava terminando esse combustível. Estava terminando. E ele precisaria imediatamente mudar o seu conceito, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua estrutura, para buscar o Espírito Santo, para que ele pudesse fazer algo sobre a igreja. E aí quando ele começou a orar, e aí quando ele começou a levar a igreja a orar, querido, e aí quando começou a vir acontecer os milagres e mais milagres sobre a igreja, e a igreja começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. O pastor Eibe deixou ele
deixou ele com mais ou menos 11 mil membros, 12 mil membros. E hoje, a gente vê Santarém com 75 mil membros. A cidade de Santarém tem mais de 200 e pouco mil habitantes. Então hoje Santarém, querido, é praticamente 30%, vamos colocar 25% aí. Sabe, todos eles, discípulos de Cristo, servindo o Senhor. Mas por causa de uma conversa, mas não foi uma simples conversa, querido, foi uma conversa na estrutura. Querido, quem olha para você, quem olha para mim, olha para nós e vê nós perfeitos. Mas como é que está lá dentro de nós? Como é que nós estamos, querido? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Se Deus pudesse passar em você hoje, se você fosse vamos dizer, um soldado como Naamã, se você fosse um homem conceituado, sabe, um tenente, se você fosse um homem, querido, ou alguém importante hoje, um general importante como era Naamã, que todo mundo olhava para Naamã e falava assim, olha, esse é Naamã. Mas aí o profeta Eliseu falou para ele, olha, vai se banhar. Você pensa que ele queria tirar, querido, a sua armadura ao ar livre, no rio, e a vergonha? Fala para o seu irmão do seu lado, querido. Enquanto você não for transparente com o Espírito Santo, você não tem estrutura. É isso, mano. É isso. E quando o pastor Odilon começou a ministrar, queridos, sobre estrutura e conteúdo, e eu comecei a olhar esse texto, eu comecei a pensar, eu falei assim, meu Deus do céu, então eu tenho que compartilhar isso com a igreja, porque Deus, querido, Deus, nós sabemos que temos que buscar a Deus em primeiro lugar, nós sabemos que temos que fazer a vontade dEle, nós sabemos disso, mas Deus, querido, nós não conseguimos ver Deus nessa estrutura. Pastor, por que nós não conseguimos enxergar? Porque você não consegue ver, querido, essa palavra chamada igreja, como ela é poderosa. Você não consegue ver, querido, com essa palavra chamada igreja, pessoas, eu e você, como nós trazemos, como nós ajudamos pessoas a ser libertas, como nós ajudamos pessoas a se levantar, como nós ajudamos pessoas, querido, a restaurar família. Nós não valorizamos essa estrutura, porque nós não vemos. Mas quando, querido, existe essa palavra na nossa vida, quando as escamas dos nossos olhos, o nosso entendimento começa a abrir, aí você começa a ver Deus com uma clareza. E aí você começa a ver Deus, querido, assim, olha, não, é Ele que é a minha base, é Ele que é meu alicerce, é Ele que é as vigas, é Ele que é a ferragem, é Ele. E aí você passa a ver Deus, querido, de uma estrutura maravilhosa. Aí quando você olha, querido, você é casado, você olha para a sua família. E talvez nós temos pessoas aqui, querido, que está vindo para o evangelho agora, depois já está casada há 30 anos, sei lá, está casada há 20 anos, querido, está vindo para o evangelho agora, e talvez nunca experimentou, querido, uma estrutura na formação de Deus. Agora tem outros também, querido, que já casou, já está entendendo sobre a Bíblia, já está entendendo sobre a palavra de Deus, os filhos já foram criados com esse ensinamento, já foram ensinados, querido, então ele tem uma família. E essa família, querido, ela depende dessa estrutura que é Deus, ela depende dessa estrutura, e se não houver essa estrutura na família, querido, não vai prevalecer essa palavra chamada família. Você acha por que lares são destruídos hoje? Você acha por que há divórcio hoje? Você acha por que há pancadaria hoje dentro das casas? Por que você acha que há hoje pai matando filho, filho matando pai, e assim vai o mundo afora? Pastor, faltou o quê? Faltou o ministério da educação, faltou a escola perto da minha casa, faltou a creche perto da minha casa, faltou uma empresa melhor perto da minha casa. Não! O que faltou, querido, foi Deus nesta família. Faltou essa estrutura, faltou Deus nesta família. E em terceiro lugar, querido, você olha os ministérios.
O ministério, querido, que nós temos na nossa vida, que cada um de nós tem. O apóstolo Paulo declarou que todo mundo tem esse dom, todo mundo tem esse talento, todo mundo é importante para Deus, todo mundo tem algo de Deus sobre a sua vida, todo mundo é a imagem, a semelhança de Deus, todo mundo é útil para Deus, querido, não existe ninguém inútil. Aí você fala assim, mas eu não posso fazer nada. Querido, você quer uma coisa mais fácil, mais simples, tão simples do que fazer célula? Irmãos, que coisa fácil é fazer célula. Mas aí você fala assim, pastor, é fácil para o senhor. Não, querido, não é fácil para mim. Olha para você ver, você tem que colocar Deus, e você tem que colocar a sua família, e depois você faz célula. O problema de muitas pessoas hoje é que ele não tem estrutura. O que ele faltou nele? Muitas vezes está faltando Deus, muitas vezes está faltando família. E aí não consegue fazer outras coisas. Mas quando, querido, nós entendemos, querido, que o nosso odre tem que ser o nosso odre, tem que ser novo, a gente começa a entender aquilo que Deus quer conosco. Então Deus, querido, Ele quer que você compreenda, querido, que existe algumas coisas que nós temos que deixar muito claro sobre a nossa vida. Buscar a Deus em primeiro lugar. Sabe, ter uma boa família. O que eu amo do MDA é isso, querido. Qual o segundo nome mais? Qual o segundo nome mais? Qual o segundo nome mais? Não, você está com medo. Qual o segundo nome mais? Importante para nós. Fala para o seu irmão. Importante. Você declara toda a célula, você declara todo o Tadel. Qual é o nome mais importante para nós? Família! Aí sim, você está na estrutura. Porque, querido, o filho que não se importa com o pai que não se importa com o filho, querido, está com um odre rachado. Para e pensa, querida, a Melissa está aí um pouco mais de um mês. Porque eu falo assim, que menina chorona. Não pedi para você vir ao mundo, querido. Machuca o coração de Deus, sim ou não? Porque faltou estrutura. Querido, ministério, querido, é algo que aparece na nossa vida assim, querido, de uma forma tão linda. E para os líderes de célula, querido. Para os líderes de célula. Para aqueles que são casados, querido. Guarde isso na sua mente, querido. Se você não governar bem a sua casa, querido, nada aqui na igreja vai dar certo para você. Nada. Eu brincava muitas vezes falando, e toda brincadeira tem um pouco de verdade. Mas eu brincava muitas vezes e falava assim, olha, a gente já deparou com cada casal aqui na igreja. Hoje não, hoje está mais difícil isso. Porque a igreja tem bastante gente, está mais difícil. Mas quando nós éramos um pouquinho aí, menos pessoas, e a gente olhava o casal assim, o casal entrava bravo, fechado. Falar, pronto. Ele vai conseguir louvar bem, sim ou não? Ele vai conseguir pregar bem, sim ou não? Por quê? Porque está errado. Muitas pessoas colocam o ministério em primeiro lugar. Tem muitas pessoas aparecendo. Tem muitas pessoas, por isso que eu amo a visão da MDA. Porque a visão da MDA não tem ninguém que precisa aparecer. O único que tem que aparecer, querido, é o Senhor, é Deus, é Jesus. Sabe, é o Espírito Santo. Então não precisa aparecer. Entendeu? Não precisa aparecer. Então a visão do MDA hoje, querido, ela te dá isso, ela te dá esse respaldo, você não precisa aparecer, mas os seus filhos, querido, eles começam a aparecer, filhos obedientes, as suas filhas começam a aparecer, filhas obedientes, as famílias começam a aparecer, famílias, querido, consagradas ao Senhor. Você vai na casa, está o louvor tocando, você vai na casa, está o irmão lendo a Bíblia, você vai na casa, tem alguém orando no quarto, você vai na casa, tem alguém, querido, falando do amor, assistindo uma mensagem, edificando a sua vida, porque é só assim que as estruturas melhorarão. Então, querido, o ministério começa a surgir.
Ele surge porque você tem Deus no seu coração, está incendiado de Deus. Você tem uma família linda, está incendiado com a sua família. Oh, Deus, obrigado pela minha esposa, obrigado. Obrigado pelo meu marido, obrigado pelo meu filho, obrigado pela minha filha. Então você começa a declarar, você começa a agradar o coração de Deus. E aí o seu ministério começa a aparecer. Começa a aparecer naturalmente. Então, querido, esses 3 patamares de uma estrutura, querido, é fundamental na minha vida, na sua vida, em qualquer lugar. Porque uma pessoa bem estruturada hoje, querido, ele vai, ele rompe, ele consegue, querido, avançar. Quantos compreendem isso? Fala para o seu irmão assim, você vai para a lanchonete. Come tudo que você quer. Depois você não tem dinheiro para pagar? Quem faz isso aqui, querido? Acho que ninguém faz isso. A não ser, se fizer isso também, aí bagunçou mais. Não é nem discípulo. Tá muito fora do caminho aí. Né? Ah, não, vamos sair de fininho aqui. Teve um dia, querido, eu estava no Davó. E eu comprei um lanche. Eu estava com uma fome, eu não sei o que eu estava fazendo esse ano, falei, vai ser meu almoço, e comprei um lanche da avó. Eu comprei um lanche da avó, aí estava lá, passei na fila, era durante o dia, passei, e a moça estava fazendo 2 lanches. 2 lanches. Eu na frente, e ela cortando 2 lanches, fazendo 2 lanches. Falei, mas eu pedi um. Rapaz, não dá, é um só. Eu vou falar para ela. Ela pegou, colocou os 2 lanches na sacola, no cartucho, colocou os guardanapos, aquela coisa toda. Mas quando ela foi, me entregou só um. Eu falei, amém, porque senão eu tinha que falar, né? Falar, olha, eu comprei um só. Porque não foi o que eu comprei, não foi um. Foi um. Agora, pastor, e se ela te desse 2, querido? Eu tinha que devolver um. Tinha que devolver um. Então, querido, a nossa estrutura é essa. Se eu tinha condições de comprar um lanche, eu não poderia ter 2. Agora, os fariseus não entenderam isso a respeito do odre novo. Os fariseus não entenderam isso a respeito do Espírito Santo. Os fariseus não entenderam isso. O Espírito Santo viria. Era a promessa de Deus. João Batista pregou uma coisa bacana no começo dos Evangelhos. No livro de Atos, o Espírito Santo fala sobre o arrependimento sobre a nossa vida. Eu gosto dessa parte porque muitas pessoas vêm para a igreja, querido, só se arrepende. E isso não é uma coisa que é errado, mas também você não pode ficar só nisso. Ah, eu me arrependo. Querido, Deus quer que você se arrepende, sim, mas chega uma hora que chega de arrependimento. Tem que parar com o arrependimento. Livro de Atos, querido, capítulo 19. Olha só, Paulo, quando estava em Éfeso, ele diz assim, olha, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito, o quê? Santo, com letrinha maiúscula. Aí você fala assim, pastor, eu não entendi, querido. Muitas pessoas não têm recebido essa estrutura, por quê? Porque ele só se arrependeu. Mas ele realmente não conheceu, ele não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então falta isso na vida dele ou na vida dela. E as pessoas estão vindo para a igreja, tipo, eu me arrependo. Oh, Senhor, eu pequei hoje, eu me arrependo. Eu disse de manhã hoje aqui, querido, que nós precisamos socorrer as pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. Uma coisa bacana que tem no MDA é confessar a tentação para não confessar o pecado. Querido, João Batista pregou o arrependimento, olha, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Agora, querido, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, que viria aquele que colocaria algo novo, mas não em odre velho, mas somente em odre novos. Aí você fala assim, pastor, o que é isso? Irmãos, é isso que acontece com a nossa vida. Jesus, querido, no livro de Lucas, ele fala uma coisa bacana para nós. Jesus foi levado ao deserto, querido.
E a gente fala assim, mas Jesus tinha que ser tentado. Jesus tinha que ter passado por tudo isso? Tinha. Mas só que qual a diferença, querido? Quem é que levou Jesus para o deserto? Pergunta para o seu irmão assim, quem é que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Lê lá, Lucas 4. O Espírito Santo. Agora, irmão, se Deus levar você em qualquer deserto na sua vida, e se for o Espírito Santo levando você, querido, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. Porque esta é a função dEle. Esta é a função dEle. Querido, João, capítulo 20, versículo 22, diz que os discípulos estavam lá, todo incrédulo. Porque agora Jesus morreu, cadê Jesus? E diz a Bíblia que Jesus apareceu. E Jesus falou com eles, olha, recebeis o Espírito Santo. Porque já tinha falado lá na cruz. Olha, vocês não serão mais órfãos. Eu vou enviar meu Consolador. Eu vou enviar alguém para ficar com vocês 24 horas. E esse alguém é o Espírito Santo, é uma pessoa. E aí você começa a olhar, você fala assim, meu Deus do céu. Será que eu estou vivendo uma vida de lamentação? Será que é por isso que eu não recebo nada novo na minha vida? Será que todo dia eu procuro o meu discipulador para falar a mesma coisa? Será que todo dia eu procuro o pastor para falar a mesma coisa? Será que todo dia eu procuro o discípulo para falar a mesma coisa? Será que todo dia eu procuro alguém para falar a mesma coisa? Irmão, será que você não está vivendo vida de arrependimento? Será que você não está só com batismo de arrependimento? Querido, essa noite, querido, eu quero compartilhar isso com você, o que eu recebi na mensagem do pastor Odilon, querido. Estrutura e conteúdo que ele ministrou lá. Eu comprei esse DVD dele. Enquanto ele ministrava, querido, Deus colocou no meu coração. Para você, querido, ter algo novo sobre a sua vida. Para você ter algo novo sobre a sua vida. Não que o Espírito Santo seja novo. Não é isso. Mas a sua estrutura tem que estar nova. Aí você fala assim, pastor, mas a minha estrutura é o quê? Cabeça, olhos, mãos, pés, coração. É a sua estrutura. É isso que te mantém você em pé. Mas se isso não for novo, você não recebe algo novo. E tem muita gente dentro da igreja, querido, que ele está vivendo como ele desceu as águas. Ai, meu Deus, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo largar isso. Eu não consigo ser liberto disso. Sabe por que você não consegue, querido? Porque você não mudou a sua estrutura. A Bíblia diz, querido, no livro de Romanos, capítulo 12, querido, renovai a nossa o quê? Mente. Para que a nossa mente tem que ser renovada? Para que experimente o quê? Boa, perfeita vontade de Deus. Fala para o seu irmão, querido, como é que está a sua vida? Você acha que isso é vida? Comer, beber, dormir, deitar, levantar, isso é vida? Será que você não está precisando de algo novo sobre a sua vida? Depois de 17 anos, querido, Deus fez algo novo na minha vida. Trouxe a Melissa. Não só na minha, mas na vida de muitos. 17 anos. Pastor, por que você está falando de algo novo? Querido, eu tenho prova. Está ali, está chorando, está ali. Agora está quietinha, está ali, algo novo. Porque você imagina, querido, você viver desde naquela época que você foi batizado, no homem da caverna, da mulher da caverna, sei lá o quê, de puxar pelo cabelo, de bater. Rapaz, você está vivendo daquele jeito. Está vivendo o Espírito Santo ao contrário do que Deus tem para você. Está vivendo só o arrependimento. Ah, agora eu sou assim. Irmãos, levante sua cabeça, querido. Comece a olhar de uma maneira como Deus quer que você veja. Dá uma chacoalhada no seu irmão assim devagarzinho. Fala assim, como é que está a sua estrutura hoje? Mudou alguma coisa na sua vida? Se mudou, você vai receber o novo. Se não mudou, você não vai receber. Eu vi uma expressão assim, algum tempo atrás assim, pastor tem que fazer célula.
Irmãos, a estrutura da nossa igreja é fazer o quê? Balada, rave, cocaína, droga, maconha. Vamos lá. Não, para e pensa um negócio desse. Pastor, é célula amanhã, tem que fazer célula. Não, mas tem que fazer o quê então? Fazer o quê? Promove aí. Não, você está entendendo, querido? Por quê? Porque não está com a estrutura nova. Agora, quando tem uma estrutura nova, rapaz, segunda-feira eu tenho que ver ele, terça-feira eu tenho que ver ela, quarta-feira eu tenho que trazer para o Tadel, eu tenho que conversar com ele, sobrou uma graninha, eu vou investir, tome lanche, come pizza, come saldanha, come alã, come hamburgão, come tudo. Investe, é novo. Agora tem gente, querido, que está tratando só da mesma coisa. O que é a mesma coisa, querido? É um caminhão cheio de japonês. A mesma coisa todo dia. Todo dia. E aí, como é que você está? Estou bem. Então tá bem. Você está bem? Eu também estou bem. Vai para a igreja hoje? Vou. Também vou. A gente se vê lá. Leu a Bíblia hoje? Li. Eu também. Então nós dois lemos, tá bom? Irmãos, o odre não está novo. O Espírito Santo não pode atuar porque não está novo. Agora assiste uma coisa nova, vê uma ministração nova, vai para uma conferência, querido, acessa a internet, vê uma mensagem nova. Tem tantos pregadores bons, sabe? Tem tantos livros bons, tem tantas coisas boas. Querido, começa a ver coisas boas. E você fala assim, é mesmo? Ó, descobri uma palavra aqui. Mas eu quero essa palavra para a minha vida. Eu quero essa palavra para a minha vida. Olha, vai ser salvo. Josué falou que vai ser salvo. A casa dele, a família dele. Rapaz, eu também quero declarar, porque eu tenho um filho que não é salvo ainda. Eu quero começar a declarar. Eu quero viver isso aqui. Eu vou ler isso aqui todo dia. Eu vou ler isso aqui durante 1 ano. Eu vou ler isso aqui durante 2 anos. Eu vou ler isso aqui durante 3 anos. Eu vou ler isso aqui durante 4 anos. Eu não vou parar de ler isso aqui enquanto Deus não salvar o meu filho. Porque eu sei que a vontade dele é que todos se salvem e que nenhum se perca. Então o meu filho está incluído nessa. Então a minha filha está incluída nessa. Eu quero isso para mim. 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 Isso é estrutura. Isso é estrutura. Mas tem tanta gente, querido, que está dizendo assim, ai, eu não posso nem comigo. Parece, até a gente brincou aqui que nós vamos fazer aí, surgiu uma ideia aí, vou até passar aí ao vivo assim, nós estávamos conversando, eu, Ney, o Vaguinho, o Rodrigo, e surgiu uma ideia, nós vamos fazer o batismo dos 51. Dezembro, isso é ideia nova, ganhamos hoje. Né? Vamos conversar com os líderes, com a rede, pode se preparar. Batismo dos 51. E vamos lançar uma camiseta, batismo dos 51. E colocar assim, ó, boa ideia. Escreve lá embaixo, foi Jesus que deu. Sei lá, alguma coisa vai criar. Irmãos, por quê, irmãos? Porque nós precisamos ter isso, nosso odre tem que ser novo para receber de Deus. Agora, quando o nosso odre, querido, está velho, como que Deus vai dar algo para nós? Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Eu brincava aqui com os irmãos, eu falava assim, o tempo já foi embora. Eu brincava aqui com os irmãos e falava assim, olha, irmãos, eu casei, perdi o manual e não consigo engravidar mais, a minha esposa, enfim, está muito difícil, tal, e deixa para lá e vocês fazem filho. Essa era a minha brincadeira. Agora, irmãos, você acha que eu não suava lá? Ou você acha que o pastor falava assim, porque a ideia que tem é isso, pastor não tem relação com a sua esposa. Aí, irmão, nunca muda as coisas, né? Nunca muda. Aí tem casal que está acostumado, luz apagada, cobertor por cima, agasalho, moletom, rapaz, tampão nos olhos, nunca muda. Quem está entendendo, querido? Não vai ter filho, não vai ter neném. Espera mudar. Muda um dia. Muda, querido. Muda um dia. Muda, irmãos. Muda. Deixa o odre novos. Ai, Deus.
Aí você canta aquela canção do Fernandinho. Eu quero ser pai de multidão. Aí você olha para sua esposa. Olha lá, o Edinho, ó. Eu quero ser pai de multidão. Aí, ó. Não é assim, querido, mas tem que mudar, né? Aí as pessoas não mudam, querido. Quer receber o renovo de Deus, não recebe. Recebe. Né? Querido, Deus quer que nós mudamos alguma coisa dentro de nós. Sabe? Então, se você recebeu essa palavra no seu coração, querido, e se você quer mudança, querido, eu quero orar por você para nós encerrarmos, tá? Eu quero orar por você, mas você tem que ser verdadeiro. Se você escolher ficar do mesmo jeito, querido, fica. A escolha é sua. Fica. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai poder fazer coisas novas na sua vida. Mas se você, querido, quer abrir o seu coração nessas estruturas que eu falei, talvez a sua vida espiritual, talvez a sua vida familiar, talvez o seu ministério, sabe, querido, nessas 3 áreas, mas você tem tanta coisa para melhorar, eu tenho tanta coisa para melhorar. Então, se você quer romper, querido, se você quer, querido, Deus, com certeza, querido, não só esta noite, mas amanhã, querido, Ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai pegar você, querido, você vai receber o Espírito Santo, não que Ele é novo, mas a sua estrutura tem que estar nova, o seu coração tem que estar aberto, a sua mente tem que estar voltada para Ele. Você tem que ver o Senhor, você tem que ver o Espírito Santo, essa pessoa, você tem que começar a falar com Ele, você tem que começar a se envolver, você tem que começar, querido, não importa quem está do seu lado direito, quem está do seu lado esquerdo, quem está atrás, mas eu desafio você, querido, nesta noite, de se lançar diante de Deus. Pastor, e como que eu me lanço? Abrir o meu coração diante de Deus. Como que eu me lanço? Declarando. Oh, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Pai, muda, Senhor, dentro de mim. Muda, Senhor, esta carcaça, essa estrutura. Deus, eu quero experimentar o melhor. Eu quero experimentar, Senhor, este vinho novo. Senhor, eu quero experimentar sobre a minha família, sobre o meu ministério. Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, pede que eu te darei. Busca, porque aquele que